Arranca segunda-feira em todo o país o recenseamento para as eleições gerais de 15 de outubro. E a NGC informa que já encaixou 70 milhões de meticais de ajudas para as vítimas do Idai. A EDM corta a corrente elétrica no Ministério da Função Pública devido a dívidas não saldadas. Muito boa noite, e este é o Jornal. Arranca na próxima segunda-feira em todo o país o recenseamento eleitoral para as eleições gerais de 15 de outubro deste ano. O Secretariado Técnico da Administração Eleitoral garante que criou condições para que os eleitores das zonas afetadas pelo ciclone Idai e pelas inundações sejam abrangidos. O recenseamento eleitoral ocorre numa altura em que a população da zona centro do país ainda ressente dos efeitos do ciclone Idai e das inundações. O porta-voz do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, Cláudio Langa, admite que pode haver dificuldades, mas assegura que foram tomadas medidas para evitá-las. Temos disponíveis neste momento para o apoio logístico do processo todo. Nós contamos com cerca de 600 viaturas, entre viaturas que são propriedade dos órgãos eleitorais, as cedidas pelos governos, quer provincial, quer distrital, mas na sua maioria essas viaturas provêm do aluguer a terceiros. Nós vamos contar com o uso de tratores, de motorizadas, alguns sítios serão necessários barcos, canoas, para colocar a brigada e o respectivo equipamento, e outros será necessário a força humana para caminhar quilómetros com os mobiles até chegar ao posto de recenseamento, porque alguns meios não vão conseguir chegar lá. Cláudio Langa disse ainda que existem 3.000 painéis solares para o aprovisionamento de energia aos postos de recenseamento. Obviamente que esta planificação de 3.000 ocorreu muito antes das intempéries que a zona centro sofreu. Provavelmente, neste momento, esses 3.000 painéis possam não ser suficientes para cobrir as áreas que irão ficar durante algum tempo sem acesso à corrente elétrica da rede nacional. Mas quanto é que custa este processo? São 4.000 milhões, 97 milhões 489.203 meticais e 86 centavos. Portanto, dizer que este valor não inclui os subsídios dos brigadistas, os subsídios dos agentes, não inclui custos de funcionamento dos órgãos de nível distrital e provincial. E foram criados 7.737 postos de recenseamento a serem assistidos por 15.288 brigadistas, divididos em 5.096 brigadas. E foram recrutados 5.000 agentes da polícia. O recenseamento vai terminar a 30 de maio e o STAI espera inscrever perto de 7 milhões de novos eleitores, os quais juntar-se-ão aos outros 7 milhões já recenseados nas eleições autárquicas de 2018, totalizando pouco mais de 14 milhões de votantes. A cidade de Maputo vai sim ter um secretário de Estado. O governo diz que está a preparar uma proposta de lei específica sobre a representação do Estado na capital. Há cerca de 2 semanas, a Assembleia da República propôs ao governo o alargamento da representação do Estado para a cidade de Maputo, uma vez que a partir do próximo ano a capital do país deixa de ter um governador. A ideia do Parlamento era garantir, através do secretário do Estado, o exercício de funções exclusivas do Estado e de soberania, bem como aquelas atribuídas à governação descentralizada, que ainda não tenham sido transferidas
transferidas para o município da cidade de Maputo. Na altura, a proposta foi rejeitada pelo Executivo por entender que a cidade de Maputo goza de um estatuto especial. Mas esta sexta-feira, a ministra da Administração Estatal explicou à STV que a capital moçambicana vai sim ter um representante do Estado. Lógico que da cidade de Maputo, no futuro, nós vamos ter um secretário de Estado, este que vai representar o Estado, e não um governador. É isso que vai acontecer na cidade de Maputo. Nós vamos ter na cidade de Maputo um secretário de Estado, porque este é que efetivamente vai representar o Estado e não um governador. Esse é que é o figurino da cidade de Maputo. Carmelita Namachulua disse que o Executivo está a preparar uma proposta de lei sobre o assunto que será submetida à aprovação do Parlamento. Estamos a fazer as auscultações devidas, estamos a trabalhar com a própria cidade de Maputo, não é? Porque as leis têm de ser consensuais e num prazo inferior a um mês, nós vamos submeter essa nossa proposta, a proposta do Governo, à Assembleia da República. É isso que nós estamos a fazer, porque já tínhamos começado a trabalhar nesse sentido. A ministra da Administração Estatal fez estas declarações durante uma visita que efetuou à província de Maputo, na qualidade de chefe da Brigada Central da Frelimo. Moçambique e Malawi assinaram ontem em Lilongwe 5 acordos técnicos e comerciais que visam a construção de uma linha de interconexão e transmissão entre os dois países para a posterior venda de energia elétrica ao Malawi. Os 5 acordos foram assinados pelo presidente do Conselho de Administração da Eletricidade de Moçambique, Alice Cola, e pelo CEO da Electricity Supply Corporation of Malawi, ESCOM, Alexon Shawa, e visam a construção de uma linha de interconexão e transmissão de energia entre Moçambique e Malawi para a posterior venda de eletricidade ao país vizinho. Falando à margem da cerimónia, decorrida na capital malauiana, em Lilongwe, o ministro de Recursos Minerais e Energia, Max Tonela, realçou a importância estratégica desse projeto regional para o desenvolvimento dos dois países. Portanto, é um projeto que, à partida, irá permitir a exportação de energia por Moçambique para o Malawi, ajudando a resolver a questão de déficit de energia que o Malawi vive, mas a longo prazo, num segundo estágio, irá envolver a construção de uma linha a partir do Malawi para Nacala, constituindo um anel que vai reforçar a segurança de fornecimento de energia elétrica na região norte de Moçambique. Avaliada em 127 milhões de euros, a linha de interligação entre os dois países deverá partir da subestação de Matambo, na província de Tete, percorrendo um total de 218 km até o Malawi. Trata-se de um investimento que Moçambique deve desembolsar um total de 92 milhões de euros e os restantes 35 milhões de euros cabem ao Malawi. Quanto a Moçambique, os doadores garantiram o financiamento total da parte que lhe cabe no empreendimento. Tem duas receitas, uma chama-se próprio fornecimento de energia e a outra é o wheeling, que é o aluguer, que a parte da linha de Moçambique é de Moçambique, então eles estão a alugar essa parte. Então as duas componentes somadas, estamos a falar de 50 milhões de dólares por ano. As obras da linha de transmissão deverão iniciar no primeiro trimestre de 2020, estando o fim das mesmas previsto para o primeiro trimestre de 2022. O contrato inicial prevê uma venda de 50 megawatts de energia ao Malawi, permitindo ganhos anuais de 45 milhões de dólares a Moçambique. A Chevron vai desembolsar 33 mil milhões de dólares para adquirir a Anadarko, anunciou a empresa em comunicado emitido hoje. A gigante petrolífera vai assumir também a dívida da Anadarko, pelo que o valor total da transação ascende a 50 mil milhões de dólares. A compra será feita através do pagamento em dinheiro e entrega de ações. Segundo o jornal português Negócios, os acionistas da petrolífera que está a ser comprada vão receber 0,3869 ações da Chevron e 16,25 dólares por cada ação da Anadarko. Para o efeito, a Chevron irá emitir 200 milhões de ações e pagar 8 mil milhões de dólares em dinheiro, ao mesmo tempo que irá assumir
15 mil milhões de dívidas líquidas. A empresa resultante da operação será liderada por Michael With e terá sede na Califórnia, onde está baseada a Chevron. Segundo negócios, a operação já foi aprovada pelos conselhos de administração de ambas as empresas e terá agora de receber o aval dos acionistas da Anadarko e das entidades reguladoras. A Chevron espera poder concluir o negócio no segundo semestre deste ano. Importa referir que a Anadarko é uma companhia petrolífera multinacional que, em Moçambique, lidera um consórcio que opera na bacia do Rovuma e deverá aprovar a sua decisão de investimentos ainda este ano. Além de vidas humanas, o ciclone Idai e as chuvas mataram e provocaram doenças em animais na província de Manica. O setor da pecuária diz que está a trabalhar no sentido de vacinar o gado bovino para evitar o alastramento de doenças. Ainda está em curso o levantamento de animais que terão morrido durante a depressão tropical Idai. Mas o certo é que houve muitas baixas no setor pecuário, sobretudo de gado bovino, segundo avançou a vice-ministra da Agricultura e Segurança Alimentar, que está em Manica a avaliar os danos do Idai e chuvas no setor que dirige. Pelas áreas que foram alagadas, os animais ficaram muitos dias dentro da água e causou, de facto, alguns problemas com os cascos. Temos alguns animais que tiveram problemas estão agora com problemas de podridão dos cascos e nós como setor já estamos a trabalhar no sentido para poder fazer o tratamento destes animais. Também a área de pastagem foi largamente afetada, os animais ficaram com pouco pasto. Outra preocupação tem que ver com as pessoas que levaram cães para zonas de reassentamento. Estão numa zona muito mais concentrada, então pode haver casos de raiva e facilmente os animais, as pessoas sejam afetadas pela raiva. E neste momento já temos vacinados cerca de 200 cães. Em Manica, a governante está igualmente a liderar o processo de distribuição de sementes, onde está a apelar aos afetados a não usarem a semente para o consumo, mas para lançar na terra, por forma a que saiam da dependência alimentar. Famílias camponesas que viram as suas produções a serem destruídas pelas inundações no distrito de Nhamatanda, em Sofala, receberam semente para iniciar com a sua atividade agrícola da segunda época. As inundações destruíram centenas de hectares de áreas cultivadas em Sofala, assim como todas as reservas alimentares das famílias afetadas, incluindo as sementes reservadas para a segunda época. O governo, junto dos seus parceiros, mobilizou sementes, enxadas e katanas no sentido de viabilizar a segunda época agrícola. Os bens adquiridos começaram a ser entregues no distrito de Nhamatanda numa cerimônia dirigida pelo Ministro da Agricultura e Segurança Alimentar. Sabemos também que ainda nesta segunda época, nem toda a gente tem comida. Então, por isso é que estamos a entregar não só sementes, utensílios, mas também comida. Perdemos muitas áreas, perdemos muitas culturas, mas temos que olhar para nós, receber as sementes e começar a plantar. Aproveitar aquela água que ainda tem no solo, pouco, para podermos plantar as nossas culturas, aproveitar melhor a segunda época. O processo de distribuição de sementes e kits de alimentos contam com o apoio da FAO e PMA. Estamos a distribuir kits, seja sementes, como também alimentos. Os sementes são para a segunda época, que inicia agora mesmo, para ajudar as famílias que foram afetadas por o ciclone Idai e ter alimentos neste curto período, que na segunda época são 90 dias normalmente para a colheita. Mas isso é somente o início. Depois vamos trabalhar juntamente, continuar a trabalhar juntamente com o Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar para nos preparar e preparar a população para a época principal, quer dizer, a época que inicia em outubro. Os afetados indicaram que as sementes irão ajudar a se reerguerem. Mas chama perdi sim, porque toda milho tinha água cheia. Estou contente, todas as coisas recebi. Recebeu o quê, mano? Feijão, katana, arroz, majuquê, semente para semear,
Assim vou fazer segunda época, como primeira época foi com chuva. Assim que ficou muito contente com esse semente que recebeu. O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades já recebeu 70 milhões de meticais provenientes da solidariedade interna e externa para ajudar as vítimas do ciclone Idai. As esposas de embaixadores acreditados em Moçambique canalizaram esta sexta-feira 500 mil meticais ao INGC e vários produtos alimentares e de higiene para as vítimas do ciclone Idai. We are in support of the victims. As women, we need to be seen in the forefront of this cyclone Idai victims' needs. A este movimento juntou-se a Universidade de São Tomás de Moçambique, que, respondendo ao apelo interno, mobilizou-se e conseguiu 200 toneladas de vários bens que foram igualmente canalizados esta sexta-feira ao INGC. Estamos aqui no Instituto Nacional de Gestão de Calamidades justamente para manifestarmos a nossa solidariedade por meio de uma comparticipação de víveres e peças de vestuário. Quinzenalmente, o INGC faz a atualização dos produtos e do dinheiro conseguido. A última atualização foi feita no sábado passado. 70 milhões de meticais para o Banco de Solidariedade. Exato. E em termos de gêneros ou produtos? Gêneros alimentícios são vários, são toneladas. O governo já constituiu um gabinete de reconstrução pós-Idai que dentro de 4 semanas irá apresentar o balanço dos estragos causados pelo ciclone e cheias na zona centro do país. As vítimas do ciclone Idai, residentes nas zonas periféricas da cidade da Beira, receberam hoje chapas de zinco e alimentos básicos doados pela comunidade islâmica de Moçambique. Centenas de pessoas que viram suas casas serem destruídas no posto administrativo de Nhangau, que dista cerca de 30 km da cidade da Beira pelo ciclone Idai, estão a beneficiar de apoios em bens alimentares e chapas de zinco. Os bens estão a ser doados pela comunidade islâmica de Moçambique. A mesma comunidade tem apoiado as camadas mais vulneráveis, como crianças, órfãos e mulheres, chefes de família, sem nenhuma atividade de rendimento, através de alimentos já confeccionados. Os beneficiários estão radiantes com a doação. Ciclone veio muito mal, ciclone. Fome, nem comida não tínhamos mesmo, não tínhamos comida. Assim vieram nos socorrer, até Deus já vos viu, já vos abençoou, Deus. Eu recebi agora óleo, tenho açúcar, tenho sabão. Não tem muita coisa, agradeço, estou contente, eu, minha família e toda a comunidade. Recebi chapa, 10 kg de arroz, 5 kg de milho, sabão, óleo, sabonete, muita coisa mesmo. Toda a casa caiu mesmo, até chapa nem recuperei nenhum. Sim, toda a casa caiu inteiro mesmo. Assim, estou a dizer, assim, estamos a viver numa casa do palha, assim, que a gente adaptamos para poder aguentar esses dias. Esse apoio vai ajudar muito bem, nós vamos ser bom ajudados, porque vamos conseguir também construir pelo menos uma casa de chapa, embora que não é toda inteira que vamos conseguir cobrir a toda a casa, mas por enquanto vamos ter sombra e vamos ter o sítio para esconder a chuva. Assim, garante que continuará a apoiar os necessitados até que as suas vidas estejam normalizadas. Estamos aqui já a entregar o kit um pouco mais reforçado para fazerem suas casas, fazerem uma cesta básica, e demos aqui 93 famílias e eles, como vêm, não vale a pena dizer como eles se sentem agora, porque as suas faces documentam por si só. Então, nosso sonho é fazer mais, chegar a mais sítios. A Autoridade Tributária de Moçambique diz que os 500 sacos de farinha de milho que foram encontrados numa casa no bairro de Macuto, na Beira, são provenientes do vizinho Zimbábue. A AT diz ser ainda prematuro esclarecer sobre a legalidade do processo de importação. Um dia depois dos moradores do bairro de Macuto, na cidade da Beira, terem denunciado a existência de cerca de 500 sacos de farinha de milho contendo 10 quilos cada, de origem duvidosa e que estavam a ser comercializados, fato que culminou com a detenção de 3 supostos proprietários da mercadoria. Esta sexta-feira, a Autoridade Tributária de Moçambique anunciou que o produto foi importado do vizinho Zimbábue
em circunstâncias ainda por esclarecer. Do ponto de vista fiscal, é prematuro avançar qualquer informação sobre a situação da legalidade desta farinha. Mas os nossos técnicos estão a fazer o seu trabalho para apurar o mais breve possível a situação fiscal desta farinha. Até este momento, o que nós constatamos é tratar-se de farinha proveniente do Zimbábue. Agora, se de facto esta farinha veio do Zimbábue no âmbito da ajuda humanitária às calamidades que aconteceram, não podemos confirmar, mas que trata-se de facto de uma mercadoria importada, isso é verídico. A existência deste tipo de mercadoria no território nacional está a preocupar a autoridade tributária de Moçambique. Porque há menos de uma semana fizemos uma apreensão do produto semelhante que vinha do Zimbábue e, portanto, ficou constatado que tratava-se de contrabando e agora aparece esta mercadoria com características semelhantes. Isso deixa-nos preocupados. Por isso estamos a fazer o nosso trabalho com todo o afinco para apurarmos a situação fiscal desta mercadoria. Mas a preocupação da autoridade tributária de Moçambique não para por aí. Porque de algum tempo para cá o movimento era de Moçambique para Zimbábue de produtos alimentares e agora estamos numa situação em que já a farinha vir do Zimbábue em volumes, em quantidades consideráveis. Isso também preocupa-nos como autoridade e dizer que estamos em estado máximo de alerta, que é para poder acompanhar de perto a legalidade, a situação fiscal em que estas mercadorias entram no país. O edifício do Ministério da Administração Estatal e Função Pública está às escuras desde a tarde de ontem. A STV apurou que o apagão deve-se ao não pagamento de uma dívida de cerca de 3 bilhões de meticais à eletricidade de Moçambique. O ar-condicionado, o televisor e as lâmpadas estavam desligados durante o dia, o que deixava esta sala escura. No corredor estavam trabalhadores que se fizeram ao serviço, mas que nada tinham a fazer sem energia elétrica no Ministério da Administração Estatal e Função Pública. Neste vídeo, um trabalhador explica que o problema não começou nesta sexta-feira e que o mesmo está ligado a uma dívida que o Ministério da Administração Estatal tem com a eletricidade de Moçambique. Das 13 de ontem até hoje, está aqui máquinas esticadas, os corredores escuros. Apagar desde 2013, por aí. Quando ainda era função pública. Chamei a STV para vir entrevistar esse aqui, porque não é possível no Ministério como se cortar a energia. Mas o que aconteceu? Não pagam energia. Não pagaram energia? Toma de ver energia. E os afetados foram os utentes. Aos 69 anos de idade, o corpo de Francisco Noase já não permite grandes velocidades e com a doença nos pés tudo se agrava. Saiu às 7 horas de casa no bairro da Machakene e só aqui chegou 3 horas depois, ou seja, às 10, para regularizar a situação de prova de vida no Ministério. Mas o esforço foi em vão. Fez o que vinha fazer, por que não fez? Disse que não há energia. Não há energia. Uma fonte daquele ministério confirmou que a instituição tem uma dívida de 3 bilhões de meticais. Contactamos uma fonte bem posicionada na EDM que confirma que o ministério tem um problema administrativo com a empresa que já está em negociação e que provavelmente poderá ser resolvido na próxima semana. Recuperamos a informação sobre o ciclone Idai para dizer que o Fundo Monetário Internacional vai doar 120 milhões de dólares para fazer face aos danos causados pelo ciclone. Esta informação foi tornada pública hoje pelo diretor para o Departamento de África. Importa referir que o valor será disponibilizado. E vamos a esta altura olhar para outras notícias. Viaturas de grande tonelagem estão a enfrentar dificuldades para transportar alimentos para as vítimas das cheias acomodadas nos centros da Maganja da Costa.
Numa altura em que as vítimas das cheias precisam de alimentos, os 98 quilômetros de estrada que liga a zona do Bife, em Mucuba, ao distrito da Magaja da Costa, apresenta a degradação acentuada. Muitas vezes, os condutores são forçados a permanecerem na estrada com produtos para as vítimas das cheias, devido ao mau estado agravado pela chuva intensa. Até hoje já entraram aqui à volta de 4 caminhões, Malta Canters, até mesmo Default e aquele de tração. Então, essa parece que é uma estrada muito esquecida. Sim, para a pessoa que mesmo passa aqui, parece uma estrada que vai na minha casa. Eu que não tenho condições. A estrada aqui está muito mal mesmo, por causa da chuva. Não está bom o caminho. Sim, assim estamos a pedir ao presidente, primeiro, nos ajudar. Desde que choveu essa chuva, toda a estrada está muito estragada mesmo. E desde nesse tempo até agora, o carro não passa mesmo. Quando passa, estou a patinar mesmo. Os condutores passam noites quando não há socorro nesta via. A situação é mesmo complicada. A via não está bem, como conseguem ver. Precisamos de uma intervenção do governo. A situação da estrada está péssima. Não temos como atravessar. Mesmo lá à frente onde vamos, dizem que a situação é péssima. Já baldeei a carga a primeira vez, estou ainda a baldear a segunda e estou à espera talvez de socorro de carros pequenos para poder baldear a carga. O administrador da Magaja da Costa, Carlos Carneiro, recentemente transferido de Climane para aquele distrito, diz que o governo tem consciência do que está a acontecer. O exemplo prático é este caminhão, que já está aqui parado desde ontem. O troço a seguir também temos situações quase que iguais. Então, como governo, em nenhum momento estaríamos satisfeitos com essa situação. O que vamos fazer é criarmos condições para que, de facto, haja essa intervenção que todos nós precisamos, não só a população, mas também nós como governo, é maior interesse nosso. O Conselho de Administração do Fundo Monetário Internacional poderá disponibilizar ou poderá autorizar o financiamento de 120 milhões de dólares para fazer face aos danos do ciclone Idai em Moçambique. Esta informação foi tornada pública hoje pelo diretor do Departamento para a África. Saímos a esta altura para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes com mais informação. Até já. Muito boa noite, estamos de volta ao jornal. Munícipes de Vilanculo e Inhambane continuam agastados com o fumo resultante da incineração do lixo hospitalar. Apesar de ter sido construída uma chaminé, os moradores dizem que o trabalho ainda não está completo. Foi em fevereiro último que a nossa equipa reportou o clamor da população de Vilanculo sobre a alegada poluição ambiental através da incineração do lixo hospitalar. Na altura, a direção do Hospital Rural garantiu que havia um projeto para a construção de uma incineradora. Aliás, já existia esta obra. Dias depois, o trabalho ficou concluído e a incineradora porta de uma chaminé que faz a filtração da fumaça. Apesar de aparentemente estar concluída, os moradores reduzem a zero o trabalho feito e exigem a ampliação da altura da chaminé, um clamor que vem de todas as faixas etárias. Ainda não se fez nada, porque ainda a fumaça cheira e o tal chaminé está embaixo. Se fosse um pouco em cima, seria um pouco melhor. Deixa trabalhar na rua, ou as pessoas que andam na rua, tá a passar mal. Outra fica com constipação, outra está doente. Mas para a escola, com o chaminé que está abaixo, nós não suportamos o fumo. O fumo é tóxico. O fumo estamos a matar, quando estamos a comer, temos vontade de vomitar. Mais ou menos
50 metros ou 100 metros para cima. Aqui temos hotéis, temos casas. Face a este sentimento da população, a direção do hospital disse tratar-se de uma matéria que merece de um estudo, visto que os recursos permitiram-lhes fazer o que está feito. O que os fabricantes nos trouxeram foram estes materiais. Porque a incineradora, apesar de ter aquele chaminé, tem filtros que foram colocados para que haja, portanto, filtragem dos vapores que saem de lá. Mas seja como for, eu acredito que realmente a altura do chaminé pode ser, portanto, verificada. Podemos fazer um estudo ao nível, portanto, do hospital. Uma vez o hospital estar localizado no centro da vila, uma segunda hipótese para eliminar o problema é a deslocação da incineradora para outro espaço distante, um desafio para as estruturas competentes. O governo da província de Inhambane está preocupado com o não cumprimento de responsabilidade social parte das empresas que exploram os recursos naturais. Foi durante a realização do primeiro Fórum Distrital de Investimentos que o governador de Inhambane salientou a necessidade de as empresas, sobretudo as multinacionais, prestarem seu dever no processo de desenvolvimento do país através da responsabilidade social. Por isso, nós, como governo provincial, continuamos a trabalhar com a SOSOL, por forma que possamos encontrar uma nova forma de atuação, por um lado, para a questão da responsabilidade social e corporativa para as nossas comunidades locais, mas também no que toca ao conteúdo local, para as pequenas e médias empresas local prestarem serviço a este grande projeto. É um processo que está em curso, está em debate a vários níveis, desde as nossas comunidades locais, os governos distritais, principalmente de Inhassoro e Govuro, no que toca à responsabilidade social corporativa, e continuamos a trabalhar com a SOSOL para que as pequenas e médias empresas locais comecem a prestar serviço à SOSOL e sintamos que os recursos financeiros disponibilizados por este projeto fiquem a fazer parte do crescimento do empresariado nacional. Por outro lado, o governante referiu que a província já aprovou cerca de 60 projetos avaliados em pouco mais de 16 milhões de dólares norte-americanos que poderão proporcionar 1.230 novos postos de trabalho. É nosso desejo, como governo da província, promover mais um investimento neste distrito que é potencial nas áreas da agricultura, pesca, turismo, recursos minerais, só para citar alguns exemplos, para proporcionar cada vez mais as melhores condições de vida da nossa população, no que se refere ao aumento de emprego, da receita e da infraestrutura econômicas e sociais, mas também para vermos os nossos empresários locais a crescerem, a ter mais robustez financeira e, consequentemente, mais emprego e melhores condições de vida para a nossa população. Para além dos recursos naturais, Vilanculo é tido como sendo um dos pontos de maior atração turística mundial devido às múltiplas e invejáveis praias paradisíacas. Há desentendimento na comunidade somali residente na província de Nampula. O problema envolve 5 tribos somalis. Em Nampula, para onde se deslocou devido à guerra civil no seu país, a comunidade somaliana integra 5 tribos. Parte destes deixaram o centro de Maratani e instalaram-se na cidade, onde desenvolvem principalmente a atividade comercial. De acordo com os somalis, os desentendimentos já vêm há cerca de 3 anos, mas agora tendem a ganhar outros contornos. Em questão está a alegada disputa de influências na arena governamental e política. Existe um grupo de tribos somalianos que tomaram a decisão de dominar todos os somalianos para não ter palavra à frente do governo. Eles podem tomar a decisão para o que eles podem fazer para outros tribos. Eles são, a intenção deles é isso. Então essa reunião que estamos a fazer hoje aqui, para todos somalianos, nós temos um sistema que é federalismo. Se é governo, se é tudo. Então esse grupo não precisa usar esse sistema. Para este académico, o grande problema está na integração. Esse é que eu acho que pode ser o problema. Dificuldade de integração dessas pessoas como sendo uma única unidade nacional somaliana. Um certo grupo começa a sentir que não tem acesso ao poder,
Quando um certo grupo começa a sentir que não tem acesso a recursos por conta de sua origem, por conta de sua natureza, aí sim podemos falar de conflitos, de origem do conflito. A polícia reconhece existirem diferenças e revela estar atenta. Os cidadãos de diferentes, não só somalianos, como de outros países, que podem ter algum diferendo entre eles e eles com outras nacionalidades, tem sido derramido. Tem sido acompanhado pelo INAR, e eu, através do INAR, que nós temos tido algum conhecimento do que está a acontecer, fora de outras formas que nós temos de apoio ao próprio centro. Os somalis referiram que têm acompanhado a situação do seu país, mas que ainda não têm intenção de regressar. Vamos olhar o mundo. O Papa Francisco voltou ontem a pedir consolidação da paz aos principais líderes do Sudão do Sul, país que acaba de sair de uma guerra civil de 6 anos. O presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, e o vice-presidente Riek Machar estiveram numa missa esta quinta-feira no Vaticano com o Papa Francisco. Num gesto comovente, o sumo pontífice curvou-se e beijou os pés dos dois líderes do Sudão do Sul, apelando-lhes à paz no país mais novo de África. Peço-vos como irmão que pautem pela paz. Peço-vos com todo o meu coração, sigamos em frente. Haverá muitos problemas, mas eles não nos podem vencer. Resolvam os vossos problemas. Com o golpe militar do Estado no Sudão, há receios de Sudão do Sul, país que se tornou independente em 2011, volte a uma guerra pelo controlo das zonas petrolíferas. Cerca de 400 mil pessoas morreram durante a Guerra Civil, que teve início em 2013, após a expulsão do vice-presidente Riek Machar para fora do país. O Papa Francisco manifestou interesse de voltar a visitar Sudão do Sul com mais ordens religiosas. Milhares de sudaneses festejaram a saída do regime de Omar al-Bashir, mas contestam o governo de transição formado por militares. A onda de protestos no Sudão ainda não chegou ao fim, mesmo com a deposição do presidente Omar al-Bashir, que estava no poder há 3 décadas. Milhares de sudaneses saíram às ruas de Khartoum em júbilo, mas não deixam de manifestar receio de serem governados pelo exército. Se não trouxer um governo civil que represente adequadamente o povo sudanês, a nossa revolução será incompleta e não representará as esperanças e sonhos do povo sudanês. Por essa razão, continuaremos a greve e ficaremos na praça, até que todas as nossas exigências legítimas sejam atendidas. Desde quinta-feira que Omar al-Bashir encontra sob forte custódia militar. O exército suspendeu a Constituição, tendo instituído um estado de emergência de 3 meses e formado uma junta militar para governar o país por 2 anos. Os sudaneses exigem um governo civil, uma ordem apoiada pela União Europeia e Estados Unidos da América. A União Africana ainda não se pronunciou sobre o caso. O próximo bloco vai estar reservado à análise sob o olhar de Tomás Vieira Mário. Estamos à porta de mais um intervalo, mas antes está tempo para as principais cidades moçambicanas. Maputo irá registrar uma máxima de 31 graus e uma mínima de 20, Xaixai 29 graus de máxima e 21 de mínima, Inhambane terá uma máxima de 27 graus e uma mínima de 23. No centro do país, cidade de Tete, 32 de máxima e 24 de mínima, 27 graus de máxima para Chimoio e 17 de mínima, Beira, 30 de máxima e 25 de mínima, Climane terá uma máxima de 31 graus e uma mínima de 24. Já no norte do país, a cidade de Lixinga terá uma máxima de 25 graus e uma mínima de 17, 32 graus de máxima em Pemba e 24 de mínima, sábado em Nampula com 30 graus de máxima e 21 de mínima. Até já. Muito boa noite uma vez mais. Vamos a esta altura a análise com Tomás Vieira Mário. Ora bem, Tomás Vieira Mário, muito boa noite, bem-vindo aqui ao espaço. Vamos ter 2 grandes temas, mas já um ponto prévio, esta ascensão do antigo Presidente da República, Joaquim Chissano, a Presidente do Conselho Consultivo do Instituto China-África, mais um reconhecimento por parte... É verdade. Boa noite, Gersilde. Com efeito, eu queria começar esta conversa desta noite por saudar muito efusivamente o Presidente Joaquim Alberto Chissano,
ele que foi esta semana designado presidente do Comitê Consultivo do Instituto China-África, no final da reunião conjuntiva deste instituto, que é um centro de pensamento estratégico, um think tank estratégico para as relações China-África, que reúne antigos dirigentes do mundo, intelectuais, académicos de grande mérito que refletem sobre relações China-África. A nomeação de Chissano é mais um indicativo para o nosso maior orgulho, sobretudo nos tempos que correm em Moçambique, de uma dolorosa hemorragia patriótica e de dor sobre nossa própria autoestima, nossa imagem internacional muito machucada. Então, o presidente Chissano ainda continua a nos dignificar no estrangeiro, e isso é motivo de muito orgulho, porque continua a ser uma referência de liderança, de ponderação e de muitas virtudes que todos nós lhe conhecemos. Então, queria dizer parabéns, presidente Chissano, continua assim a nos representar no estrangeiro, dando o nome de Moçambique uma outra imagem que nós precisamos. Tá, vamos ao nosso primeiro tema, que é o possível afastamento de Ricardo Tomás da Assembleia da República. A questão que lhe coloco é legítima esta tentativa de afastamento do deputado Ricardo Tomás pelo facto de ele se ter candidatado a edil de Tete pela chancela da Renamo enquanto é do MDM? Eu penso que esta questão pode ser vista de dois pontos de vista, desculpa a repetição. Do ponto de vista ético, me parece que não oferece discussão nenhuma. Ou seja, vamos supor que o deputado Tomás tivesse sido eleito presidente do município de Tete. Agora estará lá em Tete como presidente do município. Em nome de quem? Pelo manifesto da Renamo. Obviamente, em nome da Renamo. Porque concorreu para presidente do município de Tete pela Renamo. Não vejo como é que alguém pode concorrer para esse posto sem ser membro desse partido. Não sei como é que a Renamo podia tê-lo aceito com cabeça de lista, sendo que ele não era membro da Renamo. Não candidatou-se a membro da Renamo. E, portanto, me parece eticamente muito feio alguém concorrer para um posto com um partido, renunciando antes ao partido A, não conseguindo vitória no partido B, quer regressar ao lugar que ocupava em nome do partido A, dizendo que não é de nenhum partido, é um cidadão simples, deputado do povo. No parlamento não há deputados independentes, deputados são eleitos por listas partidárias, por isso que exprimem-se em bancadas. Em termos formais, onde é que o deputado Tomás ia agora pronunciar-se? Sem bancada. Porque não há no nosso parlamento espaço para independentes. Eu acho que esse tipo de casos que banaliza a nossa política moçambicana. Okay. E a torna uma instância instrumentalizada por indivíduos que querem benefícios pessoais sem interesse nenhum pela sociedade. E ele mesmo dá entrevistas e diz que, bom, as pessoas têm inveja porque eu sou o Cristiano Ronaldo da política em Tete, sou o Ronaldo de Tete, sou o craque da política em Tete. Isso não é discurso de alguém que quer ser dirigente do nosso país. Eu acho que esse é um exemplo claro de como a política moçambicana está banalizada, está tirada à lama, em que pessoas com interesses pessoais, egoístas, se atiram à política e no fim dizem que não são de ninguém. Como é que não é de ninguém? E, portanto, me parece que eticamente é condenável. E um outro nó de estrangulamento sobre este processo é mesmo o debate em volta do estatuto de cabeça de lista de um partido diferente versus exercer uma função. Que interpretação é que tem em volta deste? Pois, aí está. Exerceu uma função, Ricardo Tomás? Na Renamo, pelo menos? Não tem função, não foi eleito, mas candidatou-se como Renamo. E, portanto, se exercer função ou não é outro passo. É assim, Juracilde, você está em sua casa e guardou lá na sua capoeira os seus frangos. Entra um ladrão, pega-lhe os frangos. Você o apanha com os frangos. Ele vai à cadeia. Ele diz, não posso ser preso porque não comi o frango. Só peguei, mas não comi o frango. Então, eu não sou ladrão, não comi o frango. Não pode ser assim. E, portanto, eu penso, em termos éticos, não há espaço para debate, na minha opinião.
repito, isto coloca a administração pública muito banalizada, muito abaixo do respeitável. E, portanto, o deputado Tomás, do meu ponto de vista, não pode dizer assim, eu agora não sou de ninguém, eu sou deputado dos moçambicanos. Os moçambicanos elegeram a ele como MDM, é assim que o elegeram, não como independente. Portanto, se não é do MDM mais, então não tem mais espaço do meu ponto de vista. Isso do que não exerceu função é uma desculpa em termos éticos que não procede. Não procede. Porque já esteve na RENAM, concorreu, como essa lista de um partido, fez campanha pública e, portanto, assumiu-se. Como não ganhou, voltou e diz, não, eu não sou nem da RENAM, nem do MDM. Então, nessa altura, não tem lugar no Parlamento, do meu ponto de vista. De todo modo, temos um Parlamento muito banalizado, muito desrespeitado, muito sem dignidade nenhuma para o cidadão comum, porque elege alguém em nome de um partido. E esse alguém diz que agora não estou em nenhum partido. Então, eu elegi você num partido. Ok. Vamos virar de página e vamos olhar para o envolvimento do ex-governador do Banco de Moçambique na contratação das dívidas ocultas. Depois de ter dito que o Banco de Moçambique não tinha conhecimento sobre os das transações das dívidas ocultas, a STV exibiu nesta semana tanto uma matéria que apresenta até a troca de correspondência que prova que houve este aval do Banco Central neste processo todo. A questão que lhe coloco é até que ponto é que esta revelação mostra o quão complexo é este processo? Sem dúvida. Ou este caso? Sem dúvida. Este caso das dívidas, de facto, está a colocar-nos a nós todos, a bater com as cabeças sem norte, nem sul, nem este, nem oeste. É um problema que ultrapassa as pessoas envolvidas, porque toca-nos do ponto de vista ético e moral e de Estado, todos os sentidos. É um problema que nos mexe em todas as áreas e nos tira convicções que tínhamos de certas pessoas ao longo de muitos anos. E isso nos dói muito, porque nós tínhamos alguma crença em muitas pessoas que durante anos e anos nos fizeram perceber que eram esta pessoa, agora parece que são outra pessoa. Isto é muito doloroso. Se o Dr. Gov tiver procurado esconder a verdade, como parece que é o caso, isto é grave. Sobretudo porque, mesmo na comissão de inquérito parlamentar, a resposta dele foi de que, ele não poderia ser tido individualmente, porque a decisão do Banco Central é colegial. E, portanto, foi um colégio, e deve ser esse colégio, eventualmente, a ser chamado a capítulo e não presidente do banco. E, por outro lado, dizia que... neste caso. Sim, do banco, sim. Por outro lado, dizia que, ele, quando a imprensa o interrogava, dizia que não, porque entendia que era segredo bancário e, portanto, não podia revelar. Mas uma coisa é dizer assim, eu não posso revelar o conteúdo dos contratos, outra coisa é dizer assim, eu não os conheço, eu não passei por eles. Parece que foi nesse tom que foi percebido o governador Gov. Então, uma vez mais, esta questão das dívidas ocultas realmente rebentou com o nosso Estado, de todas as formas, e vai ter consequências muito, muito prolongadas, para lá dos julgamentos que ocorrerem, para lá de quem for condenado. Nós, como sociedade, continuaremos com muitas sequelas dessa questão, porque mexeu com valores, mexeu com nossas crenças, mexeu com nossa fé em pessoas, em instituições, e ficamos todos agora, neste momento, com dúvida de que, afinal, com quem nós vivemos nestes anos todos? Quem eram as pessoas com quem nós convivíamos e tínhamos dado crédito em como nos dirigiam, nos governavam? Afinal, quem eram essas pessoas? Então, o caso do Dr. Gov levanta um pouco a questão de que, no fim do dia, agora são 20 pessoas que estão arroladas nesse processo até agora. Quer dizer que pode haver ainda muito mais pessoas envolvidas. E é muito grave. E se, de facto, o Dr. Gov faltou a palavra ou tentou, de algum modo, esconder a verdade, isso será um agravante para a situação dele e da imagem de uma instituição como é o Banco de Moçambique. Porque o banco é o conselheiro do Estado, do governo, para assuntos financeiros. Portanto, é ele que dá os conselhos, ele que diz se um certo empréstimo é ou não é viável, é ele que diz se este encargo financeiro ainda nós podemos suportá-lo ou não.
ele que diz se este parceiro com quem o Estado a negociar é ou não é parceiro fiável. Tanto é o conselheiro do governo nas relações internacionais financeiras. E se ele falha nesse papel, então o país está muito mal, como parece que está de facto. Uma última questão sobre este capítulo das dívidas ocultas. A semana foi também marcada pelo anúncio da corda bamba em que se encontra o antigo ministro das Finanças neste processo de extradição entre os Estados Unidos da América e Moçambique. Agora a decisão sob a batuta do ministro das Finanças, da Justiça, perdão. Como é que desfecho é que acha que este caso terá, olhando para a relação triangular que existe, Estados Unidos, Moçambique, África do Sul? Certamente que a América fará a pressão máxima que estiver ao seu alcance. Isso é óbvio, está claro. Fará a pressão máxima sobre o governo sul-africano para que o nosso deputado vá para Nova Iorque. E isso, para o governo sul-africano, será uma espécie de batata quente, porque tem uma relação politicamente forte com Moçambique. E o nosso presidente já exprimiu ao seu homólogo sul-africano a vontade de que o Changue viesse para Moçambique. Então, é só esperar até ver, porque penso que qualquer das hipóteses é possível, mas temo muito que a pressão americana seja mais forte e a África do Sul possa não querer pôr em risco os seus interesses com a América por causa deste caso. De qualquer modo, eu acho que a África do Sul está numa situação muito complexa. Era talvez melhor se o juiz decidisse, mas não está na sua competência de decidir onde é que vai o deputado Changue, mas penso que a tendência e a pressão dos americanos poderá vencer, prevalecer. Tá. Tomás Vieira Amaro, muito obrigado pela sua presença. Muito boa noite, Henrique. Até para a semana. Muito obrigado. Termina assim o espaço de análise com Tomás Vieira Amaro. Termina também o Jornal da Noite. Gratos pela atenção dispensada. Bom fim de semana.